Então este é o texto aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias estava, e ele era, um dos maiores profetas de Israel. Um dos maiores profetas bíblicos foi este homem aqui, irmãos. Olha, o profeta Elias. Então, quando a nação de Israel mergulhou em sua mais profunda degradação, pecado, aí campeava a injustiça, Elias foi usado por Deus e foi chamado por Deus para ser um instrumento para desafiar o povo de Deus, que estava distante, inconstante, a retornar para Deus. Então a tarefa deste homem de Deus aqui foi uma tarefa árdua, tremenda, mas foi árdua. E os inimigos de Elias, amados, os inimigos de Elias eram inimigos poderosíssimos. E o povo de Deus era ignorante e vacilante, era um povo vacilão. E no meio da terrível confusão religiosa do reinado aqui deste homem incompetente, fraco, Acabe, que casou com aquela mulher ímpia, endemoniada, Jezabel, Elias foi usado por Deus para colocar este homem no paredão. Elias tentou realizar um renascimento espiritual muito importante aqui entre o povo de Deus. Então, os desafios que ele fez Israel, que ele fez para Israel, precisavam e precisariam ser ouvidos nos dias de hoje. Então esse povo estava numa apostasia. Esse é um contexto de apostasia. É a história do declínio de Israel, que começou em Salomão. E ainda veja bem que Davi, pai de Salomão, tivesse tentado servir ao Senhor e tivesse humildemente arrependido quando pecou. Contudo, Salomão não permaneceu fiel. Apesar de todas as bênçãos que Deus lhe deu, ele seguiu suas centenas de esposas para longe do Senhor e para a idolatria. Salomão foi um homem idólatra, foi um rei idólatra. E quando Salomão morreu, Deus retirou dele a maior parte do reino e a deu a Jeroboão. Esta nova nação, que consistia das 10 tribos do norte, foi chamada de Israel. E Deus disse a Jeroboão que o abençoaria e estabeleceria a sua aliança com ele, com a família real, por muitas gerações, se ele fosse fiel e obediente, andando nos caminhos do Senhor. Mas Jeroboão não confiou em Deus, gente. Ele não se voltou para o Senhor, mas se afastou do Senhor. Ele estava tão preocupado com sua posição de poder em Israel, que não queria permitir ao povo voltar a Jerusalém para suas festas religiosas anuais. Jeroboão temia que o povo se decidisse a servir o filho de Salomão e não mais quisesse Jeroboão como rei. Então, para impedir o povo de sair de Israel, Jeroboão inventou um novo sistema religioso. Ele tomou emprestadas muitas ideias da religião verdadeira que Deus tinha estabelecido no Monte Sinai, com seus bezerros de ouro, centros de adoração não autorizados e sacerdotes não levíticos. Jeroboão deu um grande passo, afastando-se de Deus. Então esta é a história
Esta é a situação aqui, a apostasia de Israel. Agora veja os pecados de Acabe. Jeroboão não foi o pior dos reis de Israel. Deus destruiu sua família e a família de Baasa. E permitiu que a família de Onre governasse Israel durante 4 gerações. O segundo rei da dinastia de Onre foi Acabe, que é descrito aqui em 1 Reis como o pior do que todos os reis anteriores. E ele se casou com quem? Com Jezabel, filha do rei idólatra de Sidom. E para agradar sua esposa, ele se esqueceu do Senhor. Construiu um templo com altar para adoração de Baal. E sua esposa odiava os profetas do Senhor com tanta veemência que tentou matar todos. Ela queria matar especialmente este grande homem de Deus, o profeta Elias. E aí, Elias foi considerado o perturbador de Israel. Então, quando você é um homem de Deus ou mulher de Deus, que fala contra aquilo que está errado, seja na sua família, seja na sua casa, seja na igreja, entregando uma palavra profética do Senhor que está aqui, conduzindo o povo ao coração de Deus, à santidade, você poderá ser considerado de perturbador. Elias tentou convencer Acabe e o resto do povo a se arrependerem, a mudarem de vida. Quando Deus parou as chuvas durante mais de 3 anos, mais de 3 anos, Deus estava ali chamando o seu povo. E mesmo assim eles continuaram a desafiar a vontade do Senhor. E finalmente, irmãos e irmãs, Elias saiu do esconderijo para falar com Acabe. Quando o rei viu Elias, perguntou: és tu o perturbador de Israel? E a resposta do profeta é interessante. Então aqueles que pregam a verdade e corrigem o erro não são subversores da sociedade. A fonte dos problemas sociais é o pecado, amados. E aqueles que continuam no pecado contribuem para o sofrimento. Entende? Olha o que Elias falou. Ele falou assim: olha, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, Acabe, e a casa de seu pai, de teu pai, é que tem perturbado. Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Esse é um problema que nós estamos correndo, irmãos. Quantas vezes eu me vejo assim, quase entrando em lugares, porque as pessoas querem que você fale o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir paz, elas querem ouvir você ser abençoado. Elas querem ouvir vocês terão prosperidade. Então preste atenção, meus irmãos. Ei, colega pastor líder. Seremos considerados como perturbadores da sociedade quando nós começarmos a pregar contra o pecado. Eu fui numa igreja pregar e quando eu falei que eu sou contra, entre muitas perguntas que me fizeram, o sexo antes do casamento, eu falei, eu sou contra. É pecado. Sexo antes do casamento, a Bíblia diz que é fornicação, é prostituição, é impureza. Então, é fácil manter uma igreja hoje falando só de prosperidade, de bênçãos, campanhas para você prosperar, você vai conseguir, a bênção está chegando, Deus está entregando a chave para você nessa noite. É fácil chegar, como a gente tem ouvido, pastores missionários chegando na igreja e pregando, olha, eis que eu estou vendo uma porta aberta. Não é? Mas quando você fala contra o pecado das bebedeiras, das bebedices, das glutonarias,
o pecado do sexo antes do casamento, contra o adultério, contra a corrupção, contra o roubo. Quando você começa a pregar, aí você será chamado de perturbador de Israel, porque muitos estão como antes aqui, cocheando entre dois pensamentos. Os nossos jovens estão cocheando entre dois pensamentos. Estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Querem fazer a vontade de Deus, mas também a vontade de Satanás. Querem andar na luz, mas também nas trevas. Então, entendeu? Talvez você vai ser chamado o perturbador de Israel, o perturbador da igreja, porque você está pregando a verdade, falando contra o pecado. Então Elias desafiou o povo vacilante de Israel. Povo vacilão. Talvez você que está me ouvindo, meu querido, você que está me assistindo aqui nesse YouTube, você é um vacilão, você é povo de Deus. Deus te chamou para você andar na luz da presença dEle. Então, olha aqui, numa impressionante demonstração de coragem e fé, Elias desafiou 850 profetas que eram sustentados pela esposa do rei a enfrentá-lo no Monte Carmelo. Elas aceitaram o desafio e o povo de Israel foi testemunhar a grande disputa. Este era o mesmo povo que Elias procurava converter. Elias queria mostrar-lhes a grande diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que aquele rei estava adorando. Aquele rei Acabe, rei que estava perturbando. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, então vai, segue Baal. Os israelitas, tão acostumados a seguir cegamente seus chefes religiosos, ficaram calados, não responderam nada. Seus sentimentos estavam tão embotados por gerações de tradições pecaminosas que eram praticamente incapazes de distinguir o certo e o errado. O certo do errado. Deus mostrou ao povo a diferença. Elias e os profetas de Baal prepararam 2 sacrifícios. O texto mostra aqui, eles construíram altares, puseram lenha neles e prepararam seus sacrifícios de novilhos. Elias convidou os profetas de Baal a serem os primeiros a oferecer seus sacrifícios. Exceto que eles acendessem, eles acenderiam o fogo. Elias, então, desafia aqueles profetas. Eles deveriam orar aos seus deuses para que mandasse fogo para consumir o sacrifício. Elias sabia que Deus podia fazer isso, porque já tinha consumido outros sacrifícios em gerações anteriores. Mas e Baal? Poderia produzir fogo? Seus profetas poderiam fazer alguma coisa? E eles oraram, dançaram e até se feriram para obter sua atenção. Mas Baal não respondeu. Elias escarneceu-os, sugerindo que deveriam gritar mais alto para acordar o Deus deles. Eles berraram com mais força. Mas segundo a compreensão deles que Baal era o poderoso, só que ele era impotente. O impotente Baal nada fez. E eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, na verdade, quem estava e sempre esteve por trás de toda essa idolatria, superstição, adoração a divindades, é Satanás. E veja que Satanás tinha poder para mandar fogo descer dos céus e consumir aquele holocausto. Claro que Deus não deixou, porque Deus tem um controle de tudo. Negócio de mandar fogo do céu, Satanás tinha poder para isso e tem. Elias preparou o seu sacrifício para ter certeza de que ninguém pudesse reclamar que ele tivesse usado de alguma trapaça. E ele pediu que fosse trazida água para molhar totalmente o sacrifício.
a madeira e o altar. E eles trouxeram tanta água que o rego que ele tinha escavado em volta do altar, encheu-se. Somente a ação de Deus poderia incendiar este sacrifício. E foi exatamente isso que aconteceu. Elias orou, uma oração simples, rápida, de minutos. Ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Deus não deixou dúvida. A Bíblia diz aqui, meus irmãos e irmãs, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os falsos profetas que tinham enganado o povo foram mortos. Então houve um avivamento. Deus usou este grande profeta de Deus. Deus honrou o seu profeta, que foi chamado por Baal como o perturbador de Israel. Certamente, depois, Elias sofreu as consequências. Claro, teve de fugir. Eu quero perguntar para você que está me assistindo, você que me ouve, como que está a tua vida, meu irmão? Quem sabe você está curvando aos Baals. Quem sabe você está se entregando como mulher de Deus, como homem de Deus, a uma vida de pecado, uma vida de bebedeiras, de drogas, uma vida de fornicação, de prostituição. Você virou as costas para Deus, tal como aqui este povo. E Deus tem levantado profetas. E quando Deus usa um profeta, você diz que é perturbador? Hein? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Muitas pessoas em nossos dias precisam responder a mesma pergunta que Elias fez no Monte Carmelo. Talvez quando você ouvir isto, perceberá que é um daqueles que tentam ficar em cima do muro. Quando se apresenta a palavra de Deus, você tem se esquivado. Há quanto tempo você está frequentando aquela igreja, mas você não tomou a decisão de batizar, de fazer a pública profissão de fé? Você foi batizado, você fazia parte do louvor da igreja lá, dedicava a tua vida, mas você agora está cocheando entre dois pensamentos. É preciso tomar uma decisão. De um lado você vê as crenças costumeiras aí e as tradições religiosas do povo. Talvez você tenha confiança no fato que foi batizado, educado na fé de seus pais. Talvez você confie na sabedoria e no conhecimento lá do seu pastor ou do padre. Você pode reconhecer o fato que as doutrinas dele nem sempre concordam totalmente com a Bíblia, mas você se agarra a esta fé tradicional porque é o pastor lá, porque é o padre, hein? E você está perdido, perdida. Por outro lado, você é desafiado pelas afirmações simples da Escritura. Você entende que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, mas você continua na idolatria. O que tem, pastor Eugênio? A gente usa as imagens de escultura apenas para poder lembrar. Lembrar de quê? Ninguém sabia como que era Pedro, como que era Paulo, como que era Jesus. Mas pastor Eugênio, Deus mandou fazer aqueles querubins para colocar no templo. Aquilo era tipo. Deus nunca mandou o povo dele adorar. E aquela serpente, pastor Eugênio, de bronze que foi levantada no deserto, onde os israelitas olhavam e eram curados, não era uma imagem de escultura, aquele era um tipo. Cristo um dia viria
E todos aqueles que olham para Cristo hoje na cruz são curados do veneno do pecado. A Bíblia fala aqui em Coríntios, fugir da idolatria. Idolatria é pecado. Atrás de cada imagem de escultura tem demônios. Por que você está cocheando entre os pensamentos? Você aprendeu que essa é a verdade. Não é o que o Papa diz. Não é o que o padre diz. Deus é para ser adorado em espírito e em verdade. Você sabe que esta verdade, e não é a tradição lá da sua igreja. Jesus é que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Você também sabe que seremos todos julgados de acordo com esta verdade aqui, que é a palavra de Deus, que está aqui, ó. Todos nós um dia teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Então até quando cocheareis entre dois pensamentos, meu amigo, meu irmão? Até quando você vai continuar aí com o pé na igreja, com o pé no mundo? Dentro da igreja, mas vivendo uma vida na fornicação, entregando o seu corpo à fornicação? Você está na igreja, mas você não passa de uma menina de programa? Você está dentro da igreja, mas não passa de um gigolô? Aproveitando, ganhando dinheiro de uma maneira ilícita, se entregando o seu corpo ao pecado? Você não deve ficar em dúvida sobre o que fazer. Você pode aceitar o desafio que Paulo ofereceu. Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então examine a palavra. Conheça a palavra. Você poderá ficar surpreso com a diferença entre a vontade de Deus e as tradições dos homens. Você tem fé e coragem para abandonar todas as práticas e ensinamentos humanos para servir ao Senhor? Você que está mergulhado na superstição, na idolatria? Deus oferece-nos, irmãos e amigos, escute, a oportunidade para ficarmos livres da confusão das religiões feitas pelo homem. Mas precisamos ter a coragem de pôr em prática o que estamos aprendendo. Tiago disse, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É isso que Tiago diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Eu volto a dizer, você está dentro da igreja, diz que é crente, batizou, mas tu tens cocheado entre dois pensamentos. Isso foi vivido aqui pelo povo de Deus no passado. Olha, conforme você aprender que a Bíblia não autoriza orações através da intercessão de Maria, você precisa ter a coragem de parar com esta prática. Conforme você aprender que a Bíblia não exige, sabe, que você fique aí fazendo sacrifícios, você que está dentro da igreja, mas você fica aí fazendo sacrifícios, achando que porque você entrega grandes ofertas, porque você jejua, isso nada vale se você não tiver um coração quebrantado, uma aliança com o Senhor. É preciso tomar uma decisão. A quantidade de crentes vivendo de autoexpiação. Sabia disso? Peca e vai na igreja, chora. É feita a campanha pelo pastor lá, pelo bispo, pelo apóstolo. Aí ele vai dar uma quantia de dinheiro, querendo através do dinheiro, da oferenda, fazer a sua própria expiação. Sendo que a expiação já foi feita uma vez só na cruz. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ei, por que você está cocheando em dois pensamentos? Quem sabe você, neste momento, está me ouvindo.
Olha, você que está aqui me vendo, escute. É preciso você tomar uma decisão agora, é hoje. É hoje. É preciso você tomar uma decisão e sair de cima do muro. Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Talvez você é uma pessoa que tem criticado o seu pastor, porque ele tem sido duro, porque ele tem pregado contra o pecado. Quem sabe você me ouve e escute, você tem gastado noites aí nestes sites pornográficos, você está viciado em prostituição, você está viciado neste sexo virtual. E Deus está me usando para falar com você, para que você volte, para que você tome uma decisão. Até quando você vai continuar nesta vida de pecado, dentro da igreja, mas no pecado? Esta aqui, gente, para terminar, era a situação do povo de Israel. A apostasia de Israel. Lá estava um rei, o rei Acabe, que casou com a mulher total. Hoje vivemos como na época do profeta Elias. Uma mistura dos dois caminhos. Pessoas que cocheiam, mancam, tropeçam para lá e para cá. E é isso que acontecia aqui. Na época de Elias, o povo de Israel, devido à influência de Jezabel e Acabe, se envolveram numa mistura entre o culto a Baal e o culto a Deus. Eles não escolheram um deles claramente, mas misturavam o culto a ambos. Foi por isso que o profeta Elias foi levado por Deus a confrontá-los e exigir-lhes uma decisão. Veja bem, queridos, há pessoas que tentam conciliar os dois caminhos, mas Deus exige, escuta meu irmão, escuta querido, Deus exige de você uma decisão. Pessoas que vivem um tempo de seca na sua vida, assim como aconteceu aqui, 3 anos e meio de seca, porque o povo de Deus havia deixado o Senhor. Tem pessoas que vivem um tempo de seca na sua vida, pois deixaram o verdadeiro Deus para ir em busca de Baal, achando que era ele quem lhe abençoava, quando na verdade era o Senhor, o Deus verdadeiro. Tem pessoas que são assim, querem o milagre da chuva, mas não querem se decidir por Jesus Cristo. Elas querem ver os milagres de Deus, o poder de Deus, mas não querem se decidir por Cristo. E chegou o momento que Deus, através do profeta Elias, deu um basta e exigiu uma decisão do seu povo. Talvez este tempo tenha chegado na sua vida, irmão, e seja o momento em que Deus exige de você uma decisão. Não ficar mais enrolando, vivendo uma vida dupla, vivendo na igreja e no mundo, buscando a Deus uma hora e os prazeres do mundo em outra, tentando seguir por 2 caminhos diferentes ao mesmo tempo, servir a Deus e servir também Mamon, servir a 2 senhores diferentes, seguir 2 pensamentos diferentes, e Deus exige uma decisão. O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e a Mamon. Não podeis, não significa que não deve. Como quando falamos para alguém, você não pode fazer isso. E na verdade não é que não seja possível, sim, que tal pessoa não deve proceder assim. Não quer dizer apenas que é errado proceder assim, mas quer dizer que é impossível, assim como é impossível seguir por 2 caminhos opostos e estar em 2 lugares diferentes no mesmo momento. Assim, portanto, é impossível servir a 2 senhores. Portanto, não podeis. E significa que, é impossível, como está em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você ama um, automaticamente você odeia o outro. Se você se dedica a um, automaticamente despreza o outro. Agora, para ficar bem claro, queridos, quando eu falo amar, não é amar com palavras apenas,
mas com atos. Se você diz amar a Cristo e chega ao domingo, você fala, não vou para a igreja, você fica em casa, assistindo futebol, você fica aí indo para o shopping. Eu estou falando de prioridade. Aquele a quem você der mais prioridade e importância é a este a quem você ama. É este. Então, é preciso você fazer uma escolha. É hoje. É o que Josué falou para o povo de Deus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje e não amanhã. A sua escolha pode levá-lo a ir contra a escolha da maioria. As suas escolhas afetam não apenas a você. Escuta, meu irmão, mas a sua família também. Então decida hoje. Os dois caminhos existem, o largo e o estreito. É o que a Bíblia diz aqui em Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Então, porta estreita e porta larga, caminho espaçoso, caminho apertado, caminho que muitos escolhem e caminho que poucos escolhem. Caminho que leva à vida e caminho que leva à perdição. Não pode cochear em dois pensamentos. Por que cocheais entre dois pensamentos? Qual vai ser a sua decisão hoje? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É preciso hoje confessar a Jesus. Não tem como você estar na igreja e continuar com aqueles amigos, com aquelas amigas que estão destruindo você. Ué, pastor, quer dizer que eu decidi agora Jesus, eu tenho de abandonar os amigos? Depende. Se estes amigos que você diz que são os amigos estão levando você para o buraco, afasta. É melhor você perder esses amigos aqui e ganhar a vida eterna. E é o que Jesus diz aqui na palavra, em Marcos. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem não deixar irmãos, pai, mães por amor a mim, não é digno de mim. Aqueles amigos que você diz, está te levando para a destruição. As más companhias corrompem os bons costumes. É difícil hoje você manter amizade com uma pessoa que não tem uma aliança com Cristo. O mundo está tão perdido, não é verdade? Olha como o mundo está aí fora. Os valores estão invertidos. Antigamente você poderia até, como cristão, ter amizade com uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, que não teme a Deus. Mas hoje, as pessoas não têm princípios. Tudo virou de cabeça para baixo. Eu quero perguntar, você vai continuar cocheando em dois pensamentos? Você vai continuar ainda com essas amizades? Nesta vida de bebedeiras? Eu volto a repetir. Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, se entrega ao Senhor. Elias falou aqui, por que cocheais entre dois pensamentos? Ao mesmo tempo que você quer servir a Deus, mas você quer servir as práticas pecaminosas. Você está entregando o teu corpo ao prazer carnal. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que cocheais entre dois pensamentos? Que Deus te abençoe e que esta palavra entre em teu coração. Vivemos dias difíceis. A escuridão, as trevas estão cobrindo cada vez mais a sociedade. Mas existe uma luz. E Jesus diz aqui
em João 8: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue em trevas não andará. Se entregue a Jesus. Aceite-o como único e suficiente Salvador. Ele é o único caminho. E é somente através dele. E você, meu irmão, volte. Abandone esta vida de pecado. Por que você saiu da comunhão? Por que você afastou? Volte enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Porque cocheais entre dois pensamentos? Estas são as últimas palavras de Steve Jobs antes de falecer. Estas palavras estão a chocar o mundo. Cheguei ao topo do sucesso dos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um fato que estou acostumado. Neste momento, estou na cama de hospital. Lembrando de toda a minha vida, percebo que todos os elogios e riquezas que estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora entendo, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto de sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados a dinheiro. Deve ser algo muito importante. Por exemplo, histórias de amor, arte, sonhos de infância. Ao não deixar de perseguir a riqueza, só pode converter uma pessoa em fracassado, assim como eu. Deus fez uma forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. Posso levar lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará. Lhe dará força e luz para ir em frente. O amor pode viajar milhares de quilômetros e assim a vida não tem limites. Vá para onde queira ir. Esforce-se para alcançar seus objetivos. Tudo está em seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir seu carro, só que não pode pagar alguém para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. Existe uma coisa você não pode encontrar quando perde: a vida. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final, teremos de enfrentar o dia quando a cortina abaixa. Por favor, valorize seu amor pela família, o amor por seu companheiro e o amor pelos amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Steve Jobs. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu
em saber que perderia um de seus melhores empregados, e pediu a ele que construísse uma última casa, como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Gostaria que você pensasse um pouquinho só. Se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cuja vida é uma decepção. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto, sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido com algo, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos que dariam tudo para estar em teu lugar. Pense nisso. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete.
Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível,
mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me. Eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho." "Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo?" disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus." "Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil", murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas depois que o médico saiu feliz. "Graças a Deus, seu filho está salvo." E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: "Se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira." "Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho?" E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: "O filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho." Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com graça de um adulto e não a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair meio em vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar a ele exposto por muito tempo. E aprende que, não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que, não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá para o resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam.
Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm muita influência sobre nós, mas que nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que você pode ser. Descobre que leva muito tempo para se chegar aonde está indo, mas que, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário para fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas pessoas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve e o que se aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama mais do jeito que você quer, não significa que este alguém não o ame com todas as forças, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém e que algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. E que, com a mesma severidade com que julga, será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você junte seus cacos. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende realmente que pode suportar, que realmente é forte e que pode ir mais longe, depois de pensar que não pode mais, e que realmente a vida tem valor diante da vida.